No vídeo de hoje você vai ser capaz de entender tudo sobre os tipos de fios de sutura. Se você ficar nesse vídeo do início ao fim, você vai entender a classificação desses fios e principalmente você vai conseguir selecionar o melhor fio dentro do seu contexto. Se você é novo aqui no canal e ainda não me conhece, o meu nome é Bruna Souza, eu sou estudante de odontologia e esse canal aqui ajuda você a construir uma base para você evoluir cada vez mais dentro da odonto. Mas agora, chega de enrolação e bora pro nosso conteúdo de hoje. Aqui hoje a gente vai ver um pouquinho sobre os fios de sutura. De forma mais específica, o objetivo desse vídeo é fazer com que você entenda as características de um bom fio. Também ao longo desse vídeo você vai ver sobre as classificações dos fios de sutura. Você vai ver que existem fios monofilamentados, multifilamentados, fios absorvíveis, não absorvíveis. Então ao longo desse vídeo você vai entender também sobre isso. E claro, eu vou comentar com vocês também sobre os vários tipos de fios que existem. Quando a gente vai fazer uma sutura, nós usamos basicamente três coisas: um porta-agulhas, uma agulha e um fio de sutura. Só que a sutura em si, ela tem um objetivo principal que é de aproximar e reposicionar os tecidos ali do retalho onde a gente fez a incisão. E dentro desses três componentes aqui que a gente utiliza para fazer a sutura, o fio de sutura é o mais importante porque é ele que vai realmente fazer essa função de aproximar e reposicionar os tecidos. É ele que faz com que a sutura cumpra o seu objetivo principal e ajude ali no processo de cicatrização. Por isso a importância de entender sobre os fios de sutura. Quando você entende as características desses fios, você consegue selecionar melhor esse material e, consequentemente, o prognóstico da sua cirurgia também vai ser melhor. Um bom fio deve ter uma alta resistência e força têncil adequada. Bom, dentro do contexto da odonto, o tecido que a gente mais sutura é o tecido da mucosa oral. E esse tecido, ele possui uma determinada resistência. E o fio que a gente vai usar para fazer a sutura na mucosa oral, ele precisa ter uma força têncil suficiente para manter esses tecidos aqui reposicionados. Além disso, o bom fio de sutura também oferece uma boa segurança para o nó. Nada adianta, por exemplo, se você usa um fio de sutura, faz o nó ali no final da sua sutura e esse nó se solta. Se o nó se solta, os tecidos que você está reaproximando ali do retalho, eles também vão soltar e o processo de cicatrização vai ser deficiente. Então, um bom fio de sutura, ele também deve oferecer uma boa segurança para o nó. Ou seja, esse nó aqui que a gente faz não deve se soltar com facilidade. O fio também precisa ter um fácil manuseio e ser flexível. Nessa imagem aqui eu quis representar quantas voltas nós damos no fio para realizar uma sutura. Então ele precisa ser flexível para que a gente consiga realizar variados pontos de suturas com esses materiais. É interessante também que ele seja visível mesmo que molhado no sangue, deve ser inerte aos tecidos, não causando alergia e nem sendo carcinogênico, e também ele deve permitir o mínimo de proliferação bacteriana possível. Os fios de suturas podem ser classificados quanto a algumas características. A primeira que eu trouxe para vocês é quanto ao diâmetro. O diâmetro dos fios de sutura, eles são medidos de acordo com a quantidade de zeros. Então, o fio 0, ele possui um diâmetro mais espesso. Já o fio 2 zeros é um pouquinho menos espesso e assim por diante. Existem fios até 10 zeros e 12 zeros. E o que o diâmetro importa na hora de eu fazer a seleção do meu fio de sutura? Os fios que possuem diâmetros maiores, geralmente eles suportam mais tensões e, consequentemente, eles são indicados para realizar suturas em tecidos que também são mais tensionados, que também oferecem mais resistência. Já os fios mais finos e menos calibrosos, eles não suportam tanta tensão, então eles são mais indicados para realizar suturas em tecidos menos resistentes. Na odonto, como o principal tecido que a gente sutura é o tecido da mucosa oral, os diâmetros mais recomendados são os diâmetros de 4 zeros, 5 zeros e 6 zeros. Além do diâmetro, o fio também pode ser classificado quanto à sua estrutura, podendo ser monofilamentado, naqueles casos onde um único filamento já dá origem ao fio de sutura, ou ele pode ser multifilamentado, onde vários filamentos se unem e dão origem ao fio de sutura. Dentro dos fios multifilamentados, esses vários filamentos podem se organizar ainda de duas formas. Os filamentos podem ser torcidos entre si, é como se você pegasse esses vários filamentozinhos, torcesse eles entre si e ele dá origem ao fio. E esses filamentos também podem ser trançados entre si. E o último tipo de classificação dos fios de sutura é quanto à capacidade de absorção. Nesse caso, eles podem ser fios absorvíveis e fios não absorvíveis. Os fios absorvíveis são aqueles que são absorvidos com o passar do tempo, e os fios não absorvíveis são aqueles que não se modificam ou se modificam pouco com o passar do tempo. Um outro ponto que eu queria que vocês entendessem também é que essas várias classificações
classificações, elas se misturam entre si. Por exemplo, um fio absorvível 4 zeros pode ser monofilamentado. Um fio absorvível 3 zeros pode ser multifilamentado. Um fio não absorvível 5 zeros pode ser multifilamentado. Então é preciso que você tenha essa organização das classificações na sua cabeça para que você possa entender os vários tipos de fios que existem. Mas dentro dessas classificações, as duas principais são as dos fios absorvíveis e dos fios não absorvíveis. Então a partir de agora eu vou começar a falar de fato sobre os tipos de fios e eu vou dividir eles em fios absorvíveis e fios não absorvíveis. Os primeiros fios vão ser os absorvíveis de origem animal, os dois tipos de catigu. O catigu simples, ele é um fio absorvível que é formado a partir de filamentos processados de colágeno. Esses filamentos de colágeno são originados a partir da submucosa de intestinos de carneiro e de gado. Por isso, o catigu simples, ele é um fio de origem animal. Por ser feito de vários filamentos de colágeno, o fio catigu simples se apresenta na forma multifilamentado. A coloração do fio catigu simples é essa cor meio amarelo amarronzada que eu tentei representar aqui na imagem. O fato do catigu simples ser um fio de origem animal faz com que ele seja digerido por enzimas orgânicas. E o tempo que ele fica na boca do paciente é bem curto. Dentro de 3 a 5 dias, o fio catigu simples já foi quase que completamente absorvido. O fato do catigu simples ser um fio absorvível faz com que a sua remoção não seja obrigatória. Como eu disse para vocês, esse fio ele tem uma absorção muito rápida. Dentro de 3 a 5 dias, a sua absorção já acontece quase que completamente. Só que o fato dele ser absorvido de forma muito rápida faz com que esse fio perca 50% da sua tração dentro de 24 horas. Ou seja, dentro de 24 horas, esse fio catigu simples já não consegue reaproximar com toda a tração possível os tecidos do retalho. O fato de ser também de origem animal faz com que ele provoque algumas reações inflamatórias no tecido e ele é mais indicado para aproximar tecidos que possuem pouca tensão e por pouco tempo, já que o fato dele ser absorvido de forma rápida faz com que ele não seja muito indicado em casos onde os tecidos têm uma cicatrização lenta, porque ele não consegue manter a sua integridade e a sua tração por muito tempo. O catigu simples também é contraindicado em casos onde o paciente possui pH da cavidade oral mais baixo, geralmente pacientes que têm refluxo ou pacientes que têm algum transtorno alimentar ou alguma outra condição que faz com que ele possua um pH mais baixo da cavidade oral, pode fazer com que a absorção desse fio seja ainda mais rápido, e isso pode prejudicar o processo de cicatrização ali dos tecidos do retalho. Um outro fio é o fio catigu crômico. Ele também é um fio absorvível, também é feito de filamentos processados de colágeno de origem animal, geralmente de carneiro e de gado. O fato também de ser feito de vários filamentos de colágeno faz com que esse fio apareça na forma multifilamentado. O fio catigu crômico, a diferença dele é que ele vai ser banhado por uma solução salina de cromo, faz com que ele ganhe essa coloração mais avermelhada, mais amarronzada. A presença do cromo ali na superfície do fio faz com que ele suporte melhor também as ações das enzimas orgânicas. Então, o catigu crômico ele consegue resistir por mais tempo quando comparado com o catigu simples. E aqui a sua absorção acontece dentro de 7 a 10 dias. Então, ele resiste por mais tempo à ação das enzimas, perde 50% da sua tração em 5 dias, o que é um pouquinho mais se comparado com o catigu simples, que dentro de 24 horas já perdia 50% da sua tração. Assim como o catigu simples, o catigu crômico também provoca reação tecidual porque ele é de origem animal, mas se comparado com o catigu simples, a reação tecidual dele é um pouco menor. Também é indicado para aproximar tecidos com pouca tensão e que precisam ser aproximados por pouco tempo. E aqui também vai ser contraindicado em casos onde o paciente possui um pH da cavidade oral mais baixo. Agora que a gente já viu os dois fios absorvíveis de origem animal, vamos começar a ver então os fios absorvíveis de origem sintética. O primeiro que eu trouxe para vocês é o poligliconato. Ele é um fio absorvível sintético composto de poligliconato. Geralmente, os fios sintéticos eles são feitos a partir da união de vários monômeros. No caso aqui, o poligliconato ele é feito da união de monômeros de gliconatos, que ao se unirem formam polímeros que dão origem ao fio poligliconato.
Esse fio se apresenta na forma monofilamentar, assim como representado aqui na imagem, e a coloração dele realmente é mais arroxeada, como eu tentei mostrar aqui nesse desenho. A absorção desse fio acontece por hidrólise. O fato dele ser sintético, ele não vai sofrer ações de enzimas orgânicas como acontecia nos fios de origem animal, mas ele continua sendo absorvível, e aqui essa absorção acontece por hidrólise. O fato dele ser formado de polímeros faz com que essa hidrólise seja lenta, e a absorção completa de fios de poligliconato acontece dentro de 180 a 210 dias. O fio de poligliconato possui boa resistência e, principalmente, ele mantém essa boa resistência por um longo período, porque, como eu mencionei com vocês, a absorção desse fio é lenta e ele consegue resistir por mais tempo. O fato do fio ser monofilamentado faz com que ele acumule menor quantidade de bactérias na sua superfície. Imagine um fio monofilamentado e um fio multifilamentado. Os fios multifilamentados, ele possui uma superfície mais rugosa e, consequentemente, facilita o acúmulo de bactérias. No caso do poligliconato, a versão dele é monofilamentada, então esse acúmulo de bactérias é menor. Por ser sintético, ele provoca pouca reação tecidual, entretanto, é um fio de alto custo. Continuando os fios absorvíveis sintéticos, nós temos o fio de polidioxanona, comercialmente conhecido como PDS, é um fio absorvível sintético, também formado a partir de polímeros, nesse caso, a partir de polímeros de polidioxanona, apresenta-se na forma monofilamentada, assim como representada na imagem, e o fio de polidioxanona também tem essa coloração um pouco mais arroxeada. Por ser um fio sintético, a absorção vai ser por hidrólise e por ser feito de vários monômeros, essa absorção vai ser lenta, onde esse fio tem a sua absorção completa em mais ou menos 180 dias. O fio de polidioxanona possui boa resistência e perde 50% da sua tração dentro de 28 dias, então ele consegue manter a tração nos tecidos durante um bom tempo. Por ser sintético, ele também provoca pouca reação tecidual, porém, um ponto negativo desse fio é que ele possui difícil manuseio durante a realização da sutura. Continuando os fios absorvíveis sintéticos, nós temos o fio de poliglicólico, também conhecido como PGA. Ele é um fio absorvível sintético feito a partir de polimerização do ácido glicólico, então vão ser unidos vários monômeros de ácido glicólico e originar esse polímero, o poliglicólico. O fio de poliglicólico, ele é multifilamentar, como representado aqui na imagem, e ele também possui essa coloração arroxeada. Os vários filamentos desse fio se organizam torcidos entre si. Esse fio de poliglicólico, geralmente, ele é revestido externamente por dois componentes, a policaprolactona e o estearato de cálcio. Por ser um fio absorvível sintético, essa absorção vai acontecer por hidrólise. E também, por ser feito de vários polímeros, essa absorção vai ser lenta. No caso do poliglicólico, a absorção total dele acontece dentro de 90 dias. O fio de PGA possui uma boa resistência à tração e ele penetra os tecidos sem grande fricção. O fato dele ser revestido por aqueles dois componentes que eu mencionei anteriormente faz com que esse fio deslize dentro do tecido. Então isso diminui bastante a fricção desse fio com os tecidos do retalho. A absorção desse fio é lenta. Para você ter uma ideia do quão a absorção dele é lenta, ele começa a perder a resistência dele por volta da segunda, terceira semana. Por ser sintético, ele também não provoca muita reação tecidual e ele é mais indicado para resistir à tração muscular, ou seja, ele é mais indicado para realizar sutura no músculo. O último fio absorvível sintético que eu trouxe para vocês é o fio de poliglactina 910, comercialmente conhecido como Vicryl, é um fio absorvível sintético, também feito a partir de polímeros. Nesse caso aqui, são dois monômeros que originam os polímeros desse fio. É o monômero de ácido glicólico e o monômero de ácido lático, na proporção de 90% de ácido glicólico e 10% de ácido lático. Esse fio, ele também é revestido por alguns componentes. Geralmente, ele é revestido por poliglactina e por triclosan. É um fio que possui duas versões. Ele pode ser monofilamentado ou ele pode ser multifilamentado trançado. Possui uma coloração arroxeada, como mostrado aqui na imagem. A absorção dele acontece também de forma lenta e por hidrólise, pelo fato dele ser sintético, e dentro de 56 a 70 dias, a absorção desse fio já aconteceu quase que completamente.
O fio de poliglactina, ele oferece nós seguros e de fácil execução. Aquele componente que eu tinha mencionado para vocês, que reveste o fio, o triclosan, ele é um componente efetivo contra as bactérias do grupo Streptococcus aureus, o que pode ser interessante porque esse fio, ele oferece um pouquinho mais de defesa contra esses micro-organismos. A absorção do fio de poliglactina começa por volta da primeira semana e esse fio, por ser também um fio sintético, provoca pouca reação tecidual. Agora que a gente já viu todos os tipos de fios absorvíveis, vamos começar a falar então dos fios não absorvíveis. O primeiro que eu trouxe para vocês então é o fio de algodão. É um fio não absorvível, orgânico, e ele é feito a partir de filamentos de algodão torcidos ou trançados entre si. O fio de algodão mais famoso assim que tem no mercado é o policote. Na verdade, esse fio ele não é feito 100% de algodão. Ele é feito de poliéster e de algodão. Por isso o nome policote. O cote se refere a algodão e poli de poliéster, na proporção de 70% de poliéster e 30% de algodão. O fato do fio de algodão não ser um fio absorvível faz com que seja necessária a remoção desse fio no pós-operatório. Geralmente, os fios de algodão, eles são fios encerados para facilitar o manuseio. Os fios de algodão, eles não deslizam com facilidade, então é preciso ter um recobrimento desse fio para que ele consiga deslizar nos tecidos durante a sutura. O fio de algodão, ele mantém uma força têncil inicial indefinida, ou seja, ele consegue manter reposicionado e aproximado os tecidos do retalho durante muito tempo. Para você ter uma ideia, ele perde 50% da sua tração só depois de 6 meses. Ele oferece uma boa segurança para o nó, porém, o fato dele ser de origem vegetal e também ser multifilamentado e permitir maior acúmulo de bactérias ali na sua superfície faz com que ele provoque uma reação tecidual significativa. Continuando os fios não absorvíveis orgânicos, eu trouxe para vocês o fio de seda. O fio de seda é um fio não absorvível orgânico feito a partir de filamentos de seda torcidos ou trançados entre si. Geralmente, durante o processo de cicatrização, o fio de seda ele passa a ser encapsulado pelo tecido conjuntivo. E o fato também de ser um fio não absorvível é necessária a sua remoção numa sessão pós-operatória. O fio de seda oferece uma boa segurança para o nó, é um fio que tem uma boa elasticidade, porém, o fato dele ser multifilamentado faz com que esse fio absorva fluidos e também acumule bactérias ali na sua superfície. E, consequentemente, esse fio provoca uma reação inflamatória significativa ali nos tecidos da região. Continuando com os fios não absorvíveis, vamos falar então dos fios sintéticos. O primeiro que eu trouxe é o polipropileno. Comercialmente, o nome mais famoso é o prolene. Ele é um fio não absorvível sintético feito a partir de polímeros, ou seja, vão ser vários monômeros de propileno que se juntam para formar o polipropileno. Ele é um fio monofilamentado que se apresenta geralmente nessa coloração verde azulada. E o fato de não ser absorvível necessita de uma remoção pós-operatória. O fio de polipropileno apresenta alta resistência e boa elasticidade, e ele consegue manter essa resistência até mesmo por anos. Por ser sintético, ele gera pouca reação tecidual, e por ser monofilamentado, ele não acumula muitas bactérias ali na sua superfície. E um outro ponto positivo desse fio é que ele oferece uma boa segurança para os nós. O próximo fio não absorvível sintético é o fio de poliamida, comercialmente conhecido como nylon. O fio de nylon é um fio não absorvível sintético feito a partir de poliamidas. Esse fio se apresenta nas duas versões. Ele pode ser monofilamentado, onde comercialmente ele é vendido como o nome de mononylon, e ele pode ser multifilamentar, onde comercialmente ele é conhecido como nurulon. Geralmente é melhor você selecionar um fio monofilamentado, porque como eu já mencionei anteriormente, os fios multifilamentados, eles acumulam muitas bactérias e absorvem fluidos aqui da sua superfície, e isso não é algo interessante para o processo de cicatrização tecidual. O fato do fio de nylon não ser absorvível necessita de uma sessão pós-operatória para sua remoção. O fio de nylon ele possui alta resistência e boa elasticidade, e também perde essa resistência lentamente, ou seja, ele consegue manter os tecidos ali aproximados por um bom tempo.
Por ser sintético, ele também provoca pouca reação tecidual. Entretanto, uma parte negativa desse fio de nylon é que ele é muito escorregadio e muito corrediço, e o nó dele ele se desfaz com muita facilidade. Quando você for usar o fio de nylon, é preciso ter uma técnica mais cuidadosa na hora de realizar o nó da sutura com esse fio. Caso contrário, esse fio pode se soltar com grande facilidade. Continuando os fios não absorvíveis do tipo sintético, nós temos o fio de poliéster. O fio de poliéster é um fio não absorvível, sintético, feito também a partir de polímeros, no caso, o poliéster. Ele também é encontrado nas duas versões, mono e multifilamentado, e a cor desse fio é esverdeada, como eu tentei representar aqui na imagem. Esses fios podem ser cobertos por teflon ou também por polibutilato. Quando ele é recoberto por teflon, comercialmente ele é conhecido como Tevidec, e quando ele é recoberto por polibutilato, comercialmente ele é conhecido como Etibond. O fio de poliéster oferece alta resistência e boa elasticidade. Com o passar do tempo e com o processo de cicatrização, esse fio vai sendo encapsulado gradualmente pelo tecido conjuntivo. Para realizar a sutura com o fio de poliéster, é indicado que se realize vários nós para que esse fio mantenha uma fixação mais segura. E o fato dele ser um fio sintético faz com que ele provoque pouca reação tecidual. E o último fio não absorvível são os fios metálicos. O fio metálico mais usado são os fios de aço inoxidável, onde eles podem ser feitos de ferro, de cromo, níquel, entre outros tipos metálicos. Geralmente, esses fios metálicos se apresentam na forma monofilamentado e ele possui tempo indeterminado de duração. Dentre os fios que a gente comentou aqui nesse vídeo, os fios metálicos são os que oferecem maior tensão, oferecem boa segurança para os nós e são mais indicados para realizar suturas de tecidos que possuem cicatrização lenta. O fato deles durarem muito tempo faz com que eles consigam aproximar tecidos durante muito tempo e por isso são indicados em casos onde a cicatrização demora para acontecer. Por ser sintéticos, os fios metálicos também provocam pouca reação tecidual. Entretanto, o fato de serem mais rígidos podem provocar traumas nos tecidos durante a realização da sutura, e o fato de serem rígidos também dificulta o manuseio para a realização dos pontos. Certo, até o momento a gente viu tudo sobre os fios, mas como realizar então a seleção dos fios? Eu não quis trazer aqui para vocês nesse vídeo qual caso a gente vai usar a cada fio, porque isso é muito subjetivo. A seleção do fio depende do tempo em que aquele tecido vai levar para cicatrizar, também depende da tensão suportada por aquele tecido durante o processo de cicatrização e principalmente depende da preferência e da habilidade do cirurgião para usar determinados fios. O grande intuito desse vídeo é fazer com que você entendesse as características dos vários fios para que você sozinho consiga ter autonomia e independência para escolher um melhor fio de sutura dentro do seu contexto. Eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado e que você tenha entendido um pouquinho mais sobre os fios de sutura. E se você gostou, não sai desse vídeo sem antes deixar um like aqui embaixo para eu saber que vocês estão gostando desse tipo de conteúdo e também para me ajudar a divulgar esse vídeo para mais e mais pessoas. E claro, se você ainda não é inscrito no canal, é só você apertar no botão vermelho que está aqui embaixo. Assim você não perde nenhum conteúdo que eu posto por aqui. No mais é isso, um beijo e até o próximo vídeo!